Não são hormônios, nem chá detox. Existe uma substância que é natural, que está ganhando muita atenção no mundo por aí, porque ela ativa exatamente os receptores que sinalizam o seu corpo para liberar a gordura, para mobilizar a gordura, sem levantar da esteira, sem precisar secar esteroide e com resultados já documentados. E hoje eu vou te mostrar o que é, como funciona e como que você pode usar sem risco, mas só se entender o ponto mais importante no final desse vídeo. Pessoal, é o seguinte, eu acabei de assistir uma das apresentações, um dos vídeos mais impactantes sobre a composição corporal dos últimos anos, e o que o Dr. Mike nesse vídeo ele mostrou não foi apenas opinião, foi testes reais em organismos quase idênticos ao humano. A tal substância, na verdade, são duas, e o mais impressionante, elas não aumentam a sua testo, elas não são SARMs, e também elas nem passam perto de causar os efeitos colaterais típicos de quem usa os anabolizantes. A promessa ela é muito clara: queimar gordura e construir massa muscular, tudo ao mesmo tempo, sem precisar alterar hormônios sexuais. Só que o mais inacreditável vem muito agora, e você tem que entender isso aqui. Essas substâncias, elas atuam de forma direta nos freios naturais do nosso corpo. Pensa assim, o seu corpo ele tem um limite programado para crescimento muscular e queima de gordura. E a maioria das pessoas treina, faz dieta, mas ainda assim sente que está patinando. É como você acelerar um carro com um freio de mão puxado. Esses novos compostos, simplesmente, eles soltam esse freio. E o que acontece quando isso ocorre foi o que deixou todo mundo de boca aberta. Porque o corpo responde como se tivesse 20 anos, com uma diferença muito brutal, sem os colaterais devastadores que os esteroides causam. Mas não só isso, o que esses testes mostraram em primatas, cara, pode mudar completamente a forma como a gente pensa sobre emagrecimento e também sobre hipertrofia muscular. E eu já volto nisso. E se você ainda não sabe quantas calorias você precisa comer por dia para você secar com consistência, sem cortar tudo e perder a sua massa muscular, tem uma calculadora gratuita aqui no meu site, vou deixar na descrição, que resolve isso em segundos para você. É só colocar seus dados reais ali e ela já vai te dar a base calórica ideal, com os marcos certos para o seu objetivo. E só para deixar claro, quem aplica isso de forma muito simples, começa a ver resultado até onde antes só via frustração. A diferença não está em fazer mais, já falei isso, tá em parar de enviar e começar a medir. A galera que mais evolui não é a que faz tudo perfeito, é aquela pessoa que tem clareza sobre o que está fazendo. Mas vamos lá para o que interessa, né? As 3 descobertas científicas que teve nesse vídeo aí que eu fui assistir. Bom, pessoal, nesse estudo que foi mencionado por Dr. Mike aí naquele vídeo, eles testaram uma combinação de semaglutida com 2 drogas experimentais. Uma que bloqueia a miostatina e outra que bloqueia a activina. Essas são 2 proteínas que naturalmente elas limitam o crescimento muscular. São novos anticorpos, só que monoclonais. A promessa desses compostos é desbloquear o crescimento muscular de forma jamais vista, com muita perca de gordura acentuada e praticamente zero efeitos colaterais androgênicos que a gente já conhece. Bom, e a primeira descoberta que foi revelado nesse vídeo aí, nesse estudo, foi o trevogrumab, que basicamente ele é um bloqueador de miostatina, que é um nome bem complicado, mas tem uma função simples. Ele bloqueia a miostatina, a proteína que diz para o seu corpo: pare de crescer, pare de ganhar massa muscular. E é justamente ela que limita o ganho muscular natural, mesmo quando você treina certo e se você se alimenta bem. Em outras palavras, enquanto você achava que o problema é a sua idade ou a falta de disciplina, o verdadeiro sabotador estava dentro do seu corpo. Cara, isso aí é um dos sabotadores. E isso estava travando seu resultado. Mas o que mais surpreende é que a miostatina, ela não está sozinha. Ela entra em cena com a segunda peça do quebra-cabeça, que é o gerestomab, que é um bloqueador de activina. Essa substância, ela bloqueia outra proteína chamada activina A, que também atua como um freio biológico de desenvolvimento muscular. E quando você junta essas duas, tá? O que acontece é o equivalente a tirar 2 pés do freio. E sim, essa combinação ela já está sendo testada lá naquele laboratório que eu falei, com resultados, pessoal, que desafiam tudo que você conhecia até aqui. Só que falta uma terceira engrenagem, e é aí que o jogo muda de vez.
O nome dela você já deve ter ouvido, que é a semaglutida. A semaglutida agonista GLP-1, que reduz o apetite, originalmente usada no controle de diabetes e perda de peso. Ela reduz o apetite de forma brutal e promove, um déficit calórico muito consistente com isso. Mas o problema sempre foi o mesmo. Junto com a gordura, vinha também perda de massa muscular. Agora, pessoal, imagina você unir a semaglutida com esses dois compostos anteriores que eu falei. Esse foi o cenário testado em primatas, sim, macacos. Os resultados surpreendentes. Monkeys em déficit calórico, ganhando quase meio quilo de músculo sem fazer treino de força. Isso nunca foi documentado, nem com esteroides potentes. É como secar com cut extremo e ao mesmo tempo você tá ganhando massa muscular como se estivesse em off. Mas não estamos falando de promessa aqui, tá? Foram medidas corporais feitas com DEXA-Scan, que é um padrão muito ouro para composição corporal, pessoal. Agora, segura essa aqui. A perda de gordura, ela chegou a ser 3 vezes maior do que em dietas tradicionais e com ganho de músculo em pleno déficit calórico. Sim, você ouviu certo, e eu ainda nem cheguei na parte mais chocante nesse vídeo. Mas antes, deixa eu falar uma verdade para você. Mais de 90% das pessoas que tentam secar, elas falham por falta de um plano que respeita o corpo real delas e a rotina, e não o corpo que o Instagram mostra. Agora me diz o seguinte: você vai mesmo esperar a chegada dessas substâncias? Ou você vai continuar tentando adivinhar o que funciona? Porque até lá, cada semana perdida com um plano errado significa mais gordura acumulada, mais músculo perdido e mais frustração. E se você quer aplicar o que funciona agora com a base na ciência já comprovada e adaptado para a sua rotina de verdade, onde eu vou te ensinar como fazer isso, o Plano Definição Total tá com acesso imediato, saindo de R$ 197 por apenas R$ 29,90. Treinos prontos para você fazer tanto em casa, na academia, com a minha metodologia. Eu vou te ensinar como você vai fazer a sua própria dieta flexível e vou te ensinar também todas as estratégias reais que você pode utilizar para você continuar evoluindo. E um plano que prepara seu corpo para você evoluir agora. E quando a tecnologia vier, você já vai estar à frente. Então o link está na descrição, mas continua no vídeo porque o que vem no próximo bloco vai mudar a sua visão sobre o que é o processo de cut, de emagrecimento, de definição e de bulk, de ganho de massa muscular e treino também por completo. Deixa eu te perguntar, você já teve a sensação de que estava fazendo tudo certo, mas o seu corpo simplesmente ele não responde, né? O seu treino ajustado, a sua alimentação, ela tá no controle, tá com foco e mesmo assim você não tá mais evoluindo, continua ali a barriga, você não tá ganhando massa muscular, seu músculo ele não desenvolve e a frustração ela só aumenta. Isso não é falta de disciplina, tá? Nem de força de vontade, é a biologia trabalhando contra você. Bom, o Dr. Mike ele chamou isso de potencial oculto e o que ele descobriu é que demonstrou, também com dados reais, é que muitos homens estão presos em um corpo que foi biologicamente programado para limitar o ganho de massa muscular e dificultar também a perda de gordura. Esse é o sabotador invisível. Essas travas internas, como a miostatina e a activina A, elas funcionam como freios automáticos. Mesmo que você esteja em déficit calórico, mesmo que você treine com consistência, aplicando a tensão mecânica corretamente, elas limitam o quanto seu corpo pode mudar. E o quanto mais velho você fica, mais forte esse freio acaba se tornando. Mas aqui vem um ponto muito crítico. A combinação dessas novas substâncias, ela vai remover todas essas travas, sem afetar seus hormônios naturais, seus hormônios sexuais, sem colaterais agressivos e com efeito direto na sua composição corporal. Então, pela primeira vez, o ganho muscular não depende exclusivamente de você ter mais testo ou você estar comendo mais calorias. Seu corpo ele começa a responder de verdade. Agora imagine o seguinte: você tem na academia, em vez de lutar por meses por resultados mínimos, você começa a ver mudanças semanais no espelho. Os seus ombros eles ficam mais densos, o seu abdômen está mais marcado, seus braços estão mais preenchidos. Tudo isso em déficit calórico. Cara, parece ficção científica, mas os estudos estão em fase já avançada e já vem testes em humanos. E se confirmarem os meus resultados observados nos macacos, nos primatas, o que conhecemos hoje como cut, como bulk, ganhar massa, emagrecer, pode simplesmente deixar de fazer sentido. Mas assim, tem uma implicação aqui que é ainda maior, que quase ninguém está percebendo. E eu vou te explicar já.
Pessoal, se os resultados que vimos em primatas se repetirem em humanos e os testes clínicos já estão em fase 2, estamos diante do fim de uma era. E não é exagero, tá? Durante a década, os esteroides foram o único recurso real para quem queria mudar o corpo de forma drástica. Mas com um preço: queda de cabelo, agressividade, colapso hormonal, atrofia testicular, perfil lipídico destruído, um custo-benefício cada vez mais questionável. Agora, compare com os resultados do protocolo testado pelo time da Regeneron. Os monkeys em dietas restritas perderam 4 vezes mais gordura que o grupo que estava no controle e ainda ganharam meio quilo de massa muscular, sem treino, sem teste. Mas o que realmente impressionou não é o número, é o impacto visual. Dr. Mark usou uma analogia muito simples. Imagine você e seu irmão gêmeo com o mesmo peso e também com o mesmo percentual de gordura. Vocês fazem a mesma dieta por 5 meses. Um de forma natural, o outro está usando a triade semaglutida com os 2 outros compostos. Ao final do processo, um perdeu 8 quilos e está com 15% de gordura. O outro perdeu 13 quilos de gordura e ainda ganhou 4 quilos de músculo e já está com 7% de gordura, definido seco e com músculos mais cheios. Estamos falando de uma diferença visual tão brutal que os dois nem pareciam da mesma família. Mas isso é só o começo, tá? Isso aí é só o começo, porque com esses novos compostos, até músculos que você não treina diretamente começam a crescer. Isso significa que você pode modelar a estética do seu corpo com foco. Cara, isso é surreal, eu sei. Treinamento especificamente o que você quer destacar e também o restante agora acompanhar. Isso levanta uma questão que ninguém está preparado para responder. Eu vou falar isso aqui agora. Quando essas substâncias, elas forem liberadas comercialmente, algo previsto para acontecer entre talvez 2027 e 2028, não vai ser apenas uma novidade no mercado, vai ser uma ruptura total. Então toda a lógica de comer mais para aquecer e comer menos para você secar a gordura vai ser desafiado, porque agora o seu corpo pode construir massa muscular ao mesmo tempo que está em déficit calórico. Algo que até então era biologicamente muito improvável, quase difícil demais, enfim, a gente sabe disso. E mais, os efeitos eles vão muito além da estética, tá? Porque assim, aumento de massa muscular significa melhor controle glicêmico, menor risco de doenças metabólicas, mais energia e também uma funcionalidade para o dia a dia, inclusive para homens acima dos 40, 50 anos. Isso já não é mais sobre vaidade, é sobre potência física real. Mas a pergunta que vai dividir os homens daqui para frente não será: mas você treina? E sim, você continua jogando o jogo antigo? Bom, e essa pergunta não tem uma resposta simples, porque a tecnologia ela está chegando, mas a maioria dos corpos ainda está preso em métodos que não funcionam mais. No próximo e último bloco, eu vou te mostrar o que você pode fazer agora mesmo antes desses compostos serem liberados, para você sair na frente e preparar o seu corpo. E sim, existe um jeito de você antecipar. Eu vou te explicar isso. Pessoal, mesmo que essas substâncias ainda estejam em testes, há algo que poucos estão enxergando. Quando elas forem de fato liberadas, quem estiver com o corpo preparado, minimamente treinado, com rotina ajustada e composição corporal sob controle, lógico, vai responder de forma muito mais rápida e visível. É como preparar o solo antes da semente. E a maioria dos homens está com o terreno completamente infértil. Sono desregulado, tendo-se direção, alimentação sem estratégia. O resultado, mesmo com a ferramenta tão avançada, seu corpo ele não vai render tudo o que ele poderia render. Por isso, o próximo passo é não depender de droga nenhuma. Ela depende de clareza. Clareza sobre o que você vai treinar, o que você vai comer e como você vai criar uma rotina que funcione agora. E prepare o corpo para evolução ainda maiores nos próximos anos. Se você quiser um plano de treino e alimentação já formatado para isso, pensando
Pensado para estimular os músculos certos, no tempo certo, com foco em definição e preservação de massa muscular, o link vai estar aqui na descrição. Mas antes de sair do vídeo, responda com sinceridade. Se a substância estivesse liberada hoje, o seu corpo ele estaria pronto para aproveitar tudo o que ela pode oferecer? Bom, comenta aqui abaixo que eu quero muito saber. Eu quero saber quem realmente está se preparando e quem ainda está jogando o jogo antigo. Essas descobertas não são promissoras, elas são inevitáveis. Estamos prestes a entrar numa era onde a queima de gordura e o crescimento muscular não dependerão mais da genética, de tempo e também tempo livre ou sorte com dieta. Pela primeira vez, o seu corpo poderá ser remodelado de forma muito profunda, previsível e segura, sem comprometer sua saúde, sem depender da sua testo, sem efeitos colaterais devastadores. Mas tem um detalhe que vai separar quem vai liderar essa nova fase e quem vai continuar travado no mesmo corpo por mais uma década. A nova geração de performance corporal, cara, já começou, mas ela não será entregue de bandeja. Vai recompensar quem de fato já está construindo a consistência hoje. Se você quer de fato um plano claro para isso, o caminho está logo abaixo. Te vejo no próximo vídeo porque essa revolução está só começando.